Olá a todos, Vitor Aguiar falando. Mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do desempenho dos mercados financeiros aqui do Brasil. Se vocês se lembram bem, ontem a gente teve o Ibovespa recuperando bastante terreno, subindo mais de 3%, mas o dólar ainda ficando ali perto do 0 a 0. Nessa terça-feira a gente vê uma certa mudança nessa tendência. Por quê? Por um lado, o Ibovespa continua positivo, mas agora o dólar também acompanha esse alívio. O dólar vai recuando mais de 1% nesta manhã de terça-feira. Com isso, a moeda americana já fica abaixo do patamar dos R$ 5,60. É claro, um nível ainda bastante elevado, mas pelo menos a moeda vai se afastando das máximas históricas. Bom, o que está influenciando os mercados hoje? Só para dar aí alguma dimensão numérica, o Ibovespa abriu em alta hoje e neste início de manhã, por volta aqui de 11h30 da manhã, estava subindo mais de 3%, com isso já passava do patamar dos 80 mil pontos e o dólar à vista recuando aí mais de 1%, abaixo dos R$ 5,60, na faixa de R$ 5,56. O que está acontecendo hoje? A gente tem dois vetores influenciando o andamento dos mercados. Por um lado, lá fora, a gente vê que o tom ele é bastante positivo, as bolsas da Europa estão subindo, as bolsas dos Estados Unidos estão subindo. E por que é que a gente vê esse tom mais positivo? Basicamente por dois fatores. Por um lado, a gente tem uma percepção um pouco mais otimista em relação aí ao fim do surto de coronavírus. A gente vê que as curvas de contágio da doença, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, elas têm desacelerado, então isso obviamente traz aí um sentimento um pouco mais otimista para os investidores. Além disso, também tem o fator das reuniões de política monetária. Amanhã o Fed se reúne e na quinta-feira, a vez do Banco Central Europeu se reunir, eles vão decidir ali o futuro das taxas de juros dos países, mas mais do que isso, os investidores estão de olho nas sinalizações que as duas instituições podem mandar ao mercado, tanto ali do ponto de vista de novos pacotes econômicos, quanto do que elas estão enxergando a respeito de uma possível retomada da atividade nessas duas regiões. Então isso tem criado sim um ambiente mais positivo lá fora. Aqui dentro a gente vê que o mercado também está um pouco mais tranquilo com a situação política, A gente vê que desde ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro deu aquela declaração conjunta com o ministro Paulo Guedes, falando ali que o Guedes era o cara que determinava ali a política econômica, a gente vê que o mercado ele se acalmou um pouco, aquele temor de que o Guedes poderia aí deixar o governo num futuro próximo, ele esfriou. Então isso, de certa maneira, tem sim trazido alguma tranquilidade aos investidores. É claro que o noticiário lá em Brasília ele continua bastante tenso, a gente vê movimentações ali no STF, movimentações no Congresso, no próprio governo, então dá para ver que o clima ele ainda é muito pesado, dá para ver que o noticiário ele ainda continua muito turbulento, mas pelo menos em relação a essa questão do Guedes, em relação à condução da política econômica, a gente vê que há sim uma calmaria maior, há uma estabilidade maior, e é claro que o mercado ele acaba aproveitando esse clima para conseguir aí se aliviar um pouco mais, principalmente no dólar que vinha muito estressado e hoje vai conseguindo sim recuar e se afastar das máximas. Bom, gente, eu vou continuar de olho aqui em todo o noticiário, em tudo que pode influenciar os mercados. Só um último detalhe, no ponto de vista corporativo, eu acho que vale a pena ficar de olho nas ações, aliás, nas units do Santander Brasil, elas estão operando em alta muito firme, de 5%, 6%, porque a gente teve aí o balanço do primeiro trimestre do banco e o banco reportou um crescimento no lucro e, mais importante que isso, um crescimento na rentabilidade em relação ao primeiro trimestre de 2019, o que é sempre um indicador muito bom, um indicador muito positivo para as instituições financeiras. Então a gente vê as ações, as units do Santander Brasil subindo com bastante intensidade nesta manhã. Como eu já disse, vou continuar de olho em tudo. Qualquer novidade eu volto aqui para conversar com vocês, tá certo? Tchau, gente. Até amanhã. Um abraço.